Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos a penúltima história do livro Histórias Diversas de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história de hoje. Mas primeiro a ilustração. Na ilustração vemos um centauro. Mas quem é esse centauro? Lembra o nome dele? Bote pausa e coloque nos comentários abaixo. Eu espero. Agora vamos ver se acertou? Lembra o nome dele? Apareceu nas histórias Os 12 Trabalhos de Hércules. E a história e o nome dele é Meio a Meio, porque é meio cavalo e meio garoto. Ou meio ser humano, tanto faz. E o nome da história é O Centaurinho. O fato mais importante daquele ano foi a trazida de um centaurinho para o mundo moderno. Toda a gente sabia o que era um centauro, um ser metade homem, metade cavalo. E não havia quem não tivesse visto uma pintura qualquer de centauro. Mas centauro de verdade ninguém nunca viu. Era nenhum. Nem seco ou empalhado nos museus. E também nem esqueleto. E vai, senão quando, que aparece no sítio de Dona Benta em companhia de Pedrinho, Emília e do Visconde de Sabugosa, quando voltavam da Grécia Antiga depois das famosas 12 façanhas de Hércules. Um centauro vivo, o centaurinho meio a meio, nome com que Emília batizou o potro de centauro que Hércules havia capturado nos campos da Argólida. Era um bichinho selvagem que rapidamente se educou. E quando os três pica-pauenses voltaram para o sítio, ele também veio, por gosto, não à força. A volta da Grécia foi feita por meio do pó de pirlim-pim-pim, cujo funcionamento todas as crianças conhecem. Basta aspirar uma pitada, ouve-se um fium e pronto, está chegado. Onde a gente compra isso? Assim eu posso fazer uma viagem a Paris rapidinho. Ir lá, almoçar e voltar para casa? Agora, onde é que se compra isso? Se você sabe onde vende, coloque nos comentários aqui embaixo, que eu estou curioso. Assim foi daquela vez. Pedrinho deu uma pitada de pó a cada um. Todos aspiraram ao mesmo tempo e pronto. Estavam chegados ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando Pedrinho voltou a si e se sentou, viu logo diante um grupo formado por Dona Benta, Tia Anastácia e Narizinho. Todas de mão na cintura, em redor de uma coisa estirada no chão e ainda profundamente adormecido. O centaurinho. Não estou entendendo nada, dizia a negra. Minha vista não é boa, mas o que vejo é uma mistura de cavalo e cavaleiro. Parece que os dois caíram e o cavalo escondeu as pernas do cavalo e o cavalo escondeu a cabeça do... E o cavaleiro escondeu a cabeça do cavalo. Dona Benta, que também tinha vista fraca, achava que talvez fosse isso. Narizinho deu uma risada. Aqui não há cavalo nem cavaleiro nenhuma, bobas. O que há é um centauro. Veja bem, vovó. O lombo, as 4 patas e a cauda são de cavalo. Mas em vez de pescoço e cabeça temos aqui, e mostra com o dedo, um torso de homem do umbigo para cima. E uma cabeça com uma carinha linda. Trata-se, portanto, de um centauro ainda menino, ou ainda potrinho. Ao ouvir aquilo, tia Anastácia benzeu-se 3 vezes com a mão esquerda, murmurando seu famoso credo. Essinhá, deixa que esse bicho sem propósito acorde e fique morando aqui no sítio? Não sei, Anastácia, isso depende de Pedrinho, que lá vem e bem acordado. Pedrinho, que havia caído a uns 100 passos de meio a meio, vinha a correr. Abraçou Dona Benta, abraçou o Narizinho e disse: Não tenha medo, é mansíssimo, é o mesmo que um irmão meu. E chama-se Meio a Meio, nome que eu dei, xeretou Emília, que também já se despertara e viera correndo. Mansíssimo. No começo, quando o Leléu pegou... Que Lelé é esse, Emília? Interrompeu Dona Benta. Hércules.
No começo, quando Leléu pegou com a boleadeira de um bando de centauros que passava no galope, eu queria que a senhora visse como o coitado se debateu, mas amansou logo, porque é inteligentíssimo e compreende tudo. Neste momento, Meio a Meio deu o primeiro sinal de si. Estava acordando. Abriu um olho, depois o outro, sentou-se nas patas traseiras e ao dar com Pedrinho, riu-se. Pedrinho fez as apresentações. Essa aqui é a vovó, Dona Benta de Oliveira. E essa é a célebre Narizinho de quem tanto falei lá na Grécia. E essa pretidão é a famosa tia Anastácia, que já esteve morando uns tempos no labirinto do Minotauro, lá na ilha de Creta. E voltando-se para Dona Benta e Narizinho. Ele sabe tudo a respeito da vida aqui no sítio, porque nas nossas viagens, que eu fazia montado nele, a distração minha e o gosto de Meio a Meio era a nossa vida aqui e as aventuras do Pim. Ele está tão afiado nas nossas aventuras que até aguenta um exame. Perguntem-lhe alguma coisa, Narizinho, para ver. A menina perguntou. Que foi que encontramos chorando na Via Láctea na nossa viagem ao céu? Um anjinho de asa quebrada que depois recebeu de Emília o nome de Florzinha das Alturas, respondeu Meio a Meio com a maior segurança e prontidão. Apesar da estranheza que era a presença de um centauro no sítio de Dona Benta, uma semana depois já estavam tão familiarizados com ele como se ali tivesse nascido e vivido a vida inteira. Em que língua se entendiam? Ora, na língua de Emília, que era a língua geral de todos ali. O rinoceronte, a vaca mocha. A língua da Emília era uma mistura de português, castelhano, gíria, expressões inglesas como all right, ok e mind your business. Cuide de seu nariz. Tudo misturado com caretas, micagens e gestos de todos os tipos, pinotes, botamentos de língua, espiros e até pontapés. A palavra atenção, por exemplo, fora substituída por um pontapé na canela. Era tão expressiva a língua da Emília que um filósofo inglês que pousou uma noite no Pica-Pau Amarelo disse mais tarde a Bernard Shaw: a língua universal com que há tanto tempo a humanidade sonha não é em nenhuma universidade que está se formando, e sim no maravilhoso sítio de Dona Benta. E consta que Bernard Shaw tomou a seguinte nota em sua carteira: descobrir Emília e conversar com ela. O que foi a vida de Meio a Meio no sítio de Dona Benta requer para ser contado um livro de 300 páginas e talvez um dia apareça com um título: Um Centauro no Mundo Moderno. Será que vão encontrar um dia esse livro? Será que está escondido lá, perdido nos alfarrábios de Monteiro Lobato? Fica um mistério. Ou será que ele não chegou a escrever o livro? Talvez a gente nunca saiba a resposta. Hoje vamos apenas narrar um casinho interessante que aconteceu. Havendo o Visconde de Zabugós entrado para a Academia Brasileira de Letras, Dona Benta fez questão de ir ao Rio com todo o pessoal do sítio a fim de assistir à cerimônia da posse. A eleição do Visconde correra muito barulhenta graças à oposição dos imortais, que não tinham em casa filhos crianças e, portanto, ignoravam quem fosse tal sabuguinho científico. Emília, empenhadíssima na vitória do Visconde, teve de desenvolver uma atitude prodigiosa na remessa de leitões assados, cestas de jabuticabas, linguiça de lombo, farinha de milho de beijuzinho, não sei o que é. Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Quartos de paca, pencas de codornas e perdizes e até de cambadas de lambarias do rabo vermelho, com algumas pirapitingas entremeadas. Também não sei o que é. A fim de conseguir votos. É pela boca que se pega o imortal, dizia ela. Ou seja, ela também fazia compra de votos. O tal caso interessante ocorreu na viagem ao Rio e foi o seguinte. Ao embarcarem na Central, na estação mais próxima do sítio de Pica-Pau, o chefe do trem deixou que entrassem, todos até o quindim, mas barrou Meio a Meio.
Este não pode. É um passageiro não previsto no regulamento da estrada. O centauro não podia ir em vagão de passageiro porque não era integralmente homem. E não podia ir em vagão de animais porque não era integralmente animal. A atrapalhada foi medonha. Dona Bento não podia seguir viagem só com os outros deixar meio a meio largado ali na estação rodeado de basbaques. Como aconteceria sempre que ele aparecia em público, se ele não embarcava, os outros também não embarcariam. A solidariedade era perfeita. E agora? E como agir? A pobre senhora telegrafou para o diretor da central, para o presidente da República, para os ministros de Estado, para o deputado Barrento Pinto e até o embaixador da Grécia. O centaurino era de nacionalidade grega. Será? Afinal, na época da Grécia Antiga, não existia a Grécia moderna? Fica um mistério. Nada conseguiu. As leis do país opunham-se terminantemente a que meio a meio viajasse em carro de passageiro por não ser integralmente homem, e em carro de animais por não ser integralmente cavalo. E o caso podia até determinar a ruptura das relações diplomáticas entre o Brasil e a Grécia se a luminosa sugestão de Emília não fosse aceita. Qual era a luminosa sugestão da Emília? Cortar a plataforma de 2 carros, um de passageiros, outro de animais, e unir esses 2 carros formando um só. Meio homem então viajaria de pé no ponto de junção, com a parte cavalo no carro de animais e metade de gente no carro de passageiros, e pagaria meia passagem como gente e meio frete como cavalo. Só assim pôde o centaurinho ser transportado de trem ao Rio de Janeiro sem que as leis e regulamentos da República dos Estados Unidos do Brasil fossem desrespeitados. Nota: na época, o Brasil era chamado República dos Estados Unidos do Brasil, nome que assumiu após o golpe de 1889. O Congresso Nacional chegou a votar uma moção de louvor a Emília pela inteligência com que salvou a administração pública de um terrível dilema: ou negar transporte a um passageiro, ou infringir o regulamento de uma estrada de ferro. Temos aqui apenas um dos inumeráveis casos que a presença do centaurinho meio a meio no mundo moderno determinou e que serão contados num livro grande, se as crianças quiserem. Mas, por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. E se você tem alguma informação sobre esse livro, coloque nos comentários aqui embaixo para eu procurar e colocar nas novas histórias, nas próximas histórias. Se vocês encontrarem, eu vou procurar o livro, vou atrás dele para conseguir e coloco nas histórias do Centaurinho, ok? Mas se o livro não existe, não posso fazer nada. E por hoje é só. Obrigado pela presença, pela audiência. Até amanhã com o capítulo final ou melhor, a história final, e melhor possível.